empatia, só que entre pessoas conhecidas, mas não estranhas. E quando você tem a sensação espiritual, ela te fornece a capacidade do outro. Então você sente não só empatia pelas pessoas conhecidas, mas pelo outro. Eles usaram ressonância magnética para mostrar isso, enfim. Mas o caso aqui é que, dependendo de qual critério você está, se você está sofrendo uma sensação espiritual, se você está sendo modulado entre comportamento e cognição através da religiosidade, diferentes cognições ou despertar do sentir são proporcionados para você. E aí, uma coisa interessante que eles falam, que eu achei o mais mão de funk da literatura, é que a emergência da religiosidade e da espiritualidade, ela está estritamente relacionada com interações complexas do cérebro entre a sua sexualidade e o seu pré-frontal. Então, meio que o espaço da religiosidade, misticidade e espiritualidade em você é como se fosse uma segunda maneira de você sentir o prazer sexual. Sem sentir fisicamente, mas mentalmente isso acontece. Então, eles dizem assim que, talvez, uma hipótese deles, que a gente só vive em sociedade hoje porque existiu a emergência da espiritualidade e religiosidade nos seres humanos. Isso foi uma espécie de seleção natural que aconteceu para que nós formássemos sociedades mais complexas, com interações e relações mais complexas, capazes de fortificar um grupo. E esse grupo foi aumentando. Porque isso está incitando empatia em você. Tem outros também que falam que isso incita altruísmo em você, independente da religião. E isso solidifica pilares de sociedades e formas dessas sociedades se agruparem com outras de maneira mais complexa e mais viável. E aí tem uma coisa muito interessante que eu parei para pensar, que vamos supor, todo aquele papinho do Vale do Silício de simular uma consciência humana no robô, se isso for feito baseado no cérebro humano, em como o cérebro humano funciona, o robô também ia ser religioso. Ele ia ter espiritualidade. Porque esse faz parte do nosso processo de cognição, de agir inteligivelmente sobre algumas coisas. Eu digo assim que, você não... Quando se fala que religiosidade e espiritualidade está aumentando empatia, altruísmo, etc. e tal, isso não quer dizer que uma pessoa ateia não é capaz de sentir isso. Às vezes ela tem a sensação espiritual e religiosidade dela de outras maneiras, ela supra aquilo de outras formas. Mas o fato de você ter toda a ramificação que isso te provoca dentro da sua cognição, ela vai incitar em você. E aí eles mostram uma série de ramificações que isso pode ter. Então, tem um sentir deles que eles identificaram, que chama senso, eu não sei traduzir isso para o português, mas seria uma coisa como senso de conectividade. A sua capacidade de se conectar com a natureza, com as coisas, ou com uma unicidade regente no universo, entendeu? E isso incita diferentes partes das upgrades emocionais em você, vamos dizer assim. Então, essa capacidade de você se conectar, eles dizem assim, não tem uma diluição do ego. A diluição do ego é um sentido da psicologia que eles dizem que é bom para você superar traumas ou aliviar culpa, etc. e tal. A neurociência está dizendo que essa capacidade de você se conectar, que eles chamam de connectedness, é uma coisa assim, ela te dá uma possibilidade de diluição do outro, né? Então você não tem só a diluição do seu ego, mas do outro, a sua capacidade de olhar para o outro, é uma coisa de empatia mesmo. Olha só mas de perdoar, etc. No evento que eu tive, no evento, só um evento mais esse evento era místico, tá? Mas um evento de terapia, mas sem nenhuma droga, só terapia com muito exercício, blá blá blá, força, até ficar um estresse muito grande. E teve um momento que simplesmente para-se, olha, e você não sente o outro, você sente ser os outros. Literalmente você sente ser os outros, não é um outro, é todos. Então você tem a expressão de todos os outros, e você está incluído entre esses outros que você sente. Então não tem diferença de eu sinto, não.
É quase mas não é nós sentimos, é um eles e eu junto deles. É uma Exato. coisa muito. Por isso que eu falo que a evolução é eles, os humanos, e eu sou um deles. É por causa disso. Você sente ser eles, os humanos. Não tem mais uma independência de nós e eles. Não tem isso. Você tem essa empatia, mas uma empatia não é uma empatia cognitiva, é uma empatia de feeling. Exato, eles chamam. Realmente os outros. O legal é que eles separam empatia também, eles separam empatia afetiva de empatia cognitiva, porque eles já identificaram que existe essa diferença, muito legal. E aí existem uma série de divisões muito interessantes que eles dizem que a religiosidade e a espiritualidade provocam em você, que é uma espécie de, como é que eles falam aqui, de transcender, para transcender alguma coisa, tipo, transcender sua espiritualidade, né, seu self, uma coisa assim. Então, eles dizem que isso te dá uma série de capacidades do despertar, né, o despertar cognitivo. Então, acho que é uma boa abordagem para se falar disso. A questão de que talvez quando a gente passe da infância para a adolescência, existe essa redução, porque a gente está ensinando uma série de coisas para a criança, mas ao desenvolvimento, a partir do momento que a pessoa se torna ativa em relação a isso, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, não é a obrigação de participar pela família, mas eu acho, sabe o que, o Guilherme, o William, olha só. Você teve uma redução, tá? Mas essa redução que você está tendo tinha que ser ensinado para o adolescente que essa redução é isso aqui e é isso diferente ali, e essa flexibilidade da redução. Porque o fator é que houve a redução para todas as áreas. Não, a redução, olha, você reduz desse jeito para ir para uma piscina, mas você reduz desse jeito para ir para um campo de futebol, e você reduz desse jeito para você entrar, e para você ser livre, olha só, para você ser livre num espaço e de acordo com as regras locais. Então você reduz para você sentir-se livre, mas de acordo com as regras locais. E agora o que acontece com muita coisa? Você reduz e fica reduzindo em todos os ambientes, no mínimo. E aí a consciência acabou. Porque você foi no mínimo. E alguns ambientes te possibilitam uma consciência maior, mesmo assim você não se solta mais. Porque você ficou travado no mínimo. O mínimo é o mais seguro, você não vai contra a lei. Cara, mas a lei aqui na piscina é diferente da lei aqui jogando bola. A lei aqui fazendo essas teses, você não pode lograr. No jogo de bola, se você não lograr, você não ganha, você não anda. Você tem que lograr o atleta da frente, porque é normas diferentes, pô. Eu entendo esse ponto, Jackson, super compreendo, mas eu tenho uma oposição nesse sentido de que, por exemplo, vamos pegar essa criança que não tinha o senso de passado, presente e futuro. Para o local dela, ela não precisava ter, ela tem lá o sistema delas de crença e conhecimento que são necessários para ela viver bem ali. Só que a partir do momento que você empodera ela dos outros sentires, né, da capacidade de expansão, vamos dizer consciência, mas ele tem outros nomes mais certos para isso. Ela entende que parte do universo dela é muito pequeno dentro do que existe e ela pode ir além disso. Então eu me projeto nisso também, entendeu? Mas olha o que você está falando, você pega um contraponto meu, tá? Porque, veja só, eu estou falando da normalidade, tá? A normalidade é competência em certa idade. Se você coloca um caso fora de competência, não serve. Você entende? Se uma criança, se um adolescente não sabe o que é presente, passado e futuro, não serve de exemplo. Eu sempre navego na normalidade, você entende? Sempre na normalidade. Porque senão fica muito complicado. E para mim a competência, por isso que eu bato forte, é caso de Estado, é segurança de Estado. A competência é segurança de Estado. E o Estado não está olhando para a competência. Então ele está deixando crianças com 17, 18 anos sem noção de abstração, sem noção de presente, passado e futuro. E isso é um problema de Estado. Não é de educação mais, você entende? Agora, mesmo as pessoas educadas, e mesmo com as pessoas com certas competências, ela vira ou católico, ou presbiteriano, ou espírita, ou não sei o quê, e fecha. E fecha, William, fecha. Aí você fala, meu Deus, você fechou, cara? Por que você está travado aí? Eu sei que quando você fecha para ir na igreja, você tem os benefícios da igreja, porque como você não tem dúvida,
você ganha os benefícios de estar num espaço onde você não tem dúvida. Se você não tem dúvida, a epifania vai ocorrer, o delírio espiritual vai ocorrer, o prazer transcendental vai ocorrer porque você não tem dúvida. Ok, mas saiu dali, cara, com aquele mundo pequeno, você não serve para o outro. Você está muito pequeno. E aí não tem a flexibilidade de mudança de espaço com mudança de regras e sentir das palavras, você entende? Uhum, sim. E aí que eu não sei como trabalhar nisso. Quer dizer, nós temos um conjunto de palavras. Sabe onde eu trabalhei uma vez? Fantástico. Cara, você tem um jargão de palavra. Você se sente bloqueado. Ok. Você se sente preso no ótimo local. Ok. Tenta colocar em inglês. Porque em inglês tem outro sentir a mesma palavra. E você já sai, porque o sentir é diferente mesmo traduzindo. E o cara sai, mas eu tô sentindo uma coisa diferente. Só porque traduziu a frase, cara? Porque teve sentir diferente no mesmo contexto. É muito legal isso, porque quando eu vou escrever alguma coisa acerca da consciência, eu prefiro muito mais pensar em inglês, que eles têm um vocabulário muito mais rico acerca da consciência do que o português. O português eu uso uma mesma palavra e ela acaba reduzindo a riqueza do negócio. Enquanto já no inglês eu tenho múltiplas palavras que elas acabam abrangendo diferentes aspectos da consciência, ampliando a capacidade de eu fazer a combinação disso e fornecer uma melhor explicação sobre aquilo, né? Então, é aquele negócio. Tem é que eu estou no processamento de dados aqui no mestrado, né? Tem o senso de entropia que diz o seguinte: as pessoas têm a ideia de que se o cérebro tivesse todo conectado, ia ser ótimo para processamento. Mas a ideia de entropia diz o oposto, que se você tem tudo conectado, você não tem entropia, você não tem possibilidades de combinação. Se você não tem possibilidades de combinação, você não tem riqueza de informação. Então, assim, imagina que tudo conectado e nada conectado. É 0 e 1. Agora, imagina que todo esse conectado, ele conseguisse conectar partes e desligar partes. Conectar partes e desligar partes. Isso tem um número de combinações muito grande e tem muito mais riqueza de informação do sentir. Então, às vezes, tudo não quer significar muita coisa. Às vezes, menos, não tão menos, mas nem tão tudo, tem muito mais a te dizer do que toda coisa reduzida em uma coisa, entendeu? Que no caso seria uma palavra. Olha só. Não sei se isso fez sentido para você. Faz, e eu vou usar um exemplo que eu uso, que é o seguinte: você pega o teu cérebro, agora um exemplo bem popular, tá? Pega o teu cérebro e coloca um tipo de um cristal em volta do cérebro e joga areia batida dentro. Sabe aquela areia de lixamento? Bem fininha aquela areia batida dentro, tá? Do cérebro, legal? E cada grãozinho de areia, ele vai medir um diferencial de potencial que está acontecendo lá. Por disparo neuronal, por íons cálcio, pelo movimento da glia, não interessa. Uma palavra, quando é falada, algumas luzes são acesas. E essas luzes acendem e como elas não são ativadas normalmente na outra palavra, elas acendem e começam a apagar. Mas eu emendei uma palavra, 2, 3, 4 palavras e estava acesa até o final da frase. Aí eu tenho um sentido de tudo isso aceso, conectado, mas apagando. Aí eu tenho um sentido da frase. Sentir a frase acendeu todas as luzinhas de cada palavra, essas foram apagando devagarzinho, mas ainda eu tenho o sentido da frase. Então nós estamos falando agora da compreensão de uma palavra, mas a compreensão de uma palavra é em função de, por exemplo, a palavra mamãe. É em função de todo o ambiente, quando você escutava essa palavra, cheiro, visão, ouvido, sensação, a barriga, o peito, tudo que você tinha a ver com a palavra onde ela foi repetida. Onde aquela palavra foi falada, o cérebro estava aceso daquela maneira. Então essa palavra é isso. Então quando ela fala essa palavra, ela acende a isso. Aí fala outra, acende isso. Só que depois que você passa por algumas podas neural, a palavra começa a perder tudo isso e seja menos que isso. E aí eu falo que a consciência começa a ser menos um pouco. Eu entendo esse seu exemplo. O que eu disse foi no sentido de que imagina que esse pote de areia, toda vez que você falasse uma frase diferente, ela acendesse todo o pote de areia, em vez de só algumas. Não dá. Não ia ter diferença. Não ia ter riqueza. E é nesse sentido que eu disse, entendeu? E você não acaba tendo entropia de informação, você não acaba tendo riqueza. Então essa riqueza está atrelada
com também conectar menos, mas não tão menos, mas o suficiente para que isso gere combinações e riqueza de informação, entendeu? Quase Então, um sentido, né? Você faz um negócio, a combinação cria um sentido. exato. Se você descobrir esse sentido, você vai para o patológico. Isso. Quando você tem que na ligação, tá válido. Exato. Aí o que eu acho que entra a poda neural nessa explicação é que, conforme acontece a poda neural através da idade, essa sua capacidade de conectar combinações que nunca seriam possíveis, elas diminuem. Então, pronto, é isso que, não, mas é isso que eu acho, Exato. Porque não foi usada, porque você não usou a combinação anteriormente. Cara, e ela tirou. Tá diminuindo, pô. Exato, aí ela tirou aquela possibilidade de combinação. E aí, nesse sentido que você perde a sua riqueza de informação. E aí você talvez precisasse no futuro, isso que essa abordagem da neurociência a partir da espiritualidade. Então, para mim, por exemplo, se você pega uma tribo indígena, tá? Uma tribo indígena, antropologicamente eu tinha que pegar um cara muito bom para entrar na linguagem deles e estimular isso na linguagem deles. Que daí eu tenho, mesmo com as podas neurais, eles estão ligados, bastante ligados, e eles têm uma competência ao longo da vida. E aí ele só traduz essa língua para outra coisa depois, mas ele não perdeu a competência. Senão há uma lavagem cerebral e eles não conseguem desenvolver mais do que aquilo, e daí a autonomia branca vai lá e controla os caras. Dá um tempo, né, cara? Dá um tempo. Nessa questão do indígena, por exemplo, imagina que existe a possibilidade de você visitar e aprender com a cultura deles, né? A riqueza de desenvolvimento espiritual ou religioso que eles possam ter podem provocar em você, pelo fato de você nunca ter tido o contato, formas de despertar da sua cognição que não existiam antes, entendeu? E aí essa é a abordagem da neurociência que eles dizem, entendeu? Isso eu tenho certeza, isso eu queria fazer, inclusive, com turismo. Lembra que eu falei para vocês? Turismo. Mas o fator é que eu não ajudo eles. Exato, esse é o grande... O raciocínio é que eu tô lá neles, quer dizer, e aí ele tá com a espiritualidade, ele tá bem. Não, ele não tem água encanada, ele não tem as coisas, ele tá mal, ele não vive tanto. Então, quer dizer, como que eu ajudo eles? Então, eu não sei, cara, eu não sei. E aí esse é o recurso. Porque eu tenho certeza que se você tiver restrição, por exemplo, eu pego você, coloco uma comunidade fechada, poucos estímulos, poucas coisas, não tem cidade, não tem internet, não tem internet, olha que desespero, não tem internet. Mesmo assim, você tem uma vida de felicidade e fluxo de todo sentido, mesmo sem internet. E mais, conforme for a maior restrição que você tiver, talvez você pode ter um prazer pleno na bicicleta. Que nem um Porsche ia te dar. Depende do contexto, isso é muito prazer. Mas o prazer vai ser sentido. Porque houve muita restrição. Mas com essa restrição, essa sociedade não consegue produzir uma alta performance para o bem dela. Ela consegue só produzir uma alta performance de bem-estar no indivíduo que está na míngua. E o fator é tirar o indivíduo da míngua e não tirar para a nossa cultura. Tirar o indivíduo da míngua na cultura dele. Quer dizer, então, quando alguém entrar lá, tem que entrar na cultura deles, da cultura deles ajudar eles. E claro, uma maneira leva o homem branco para lá, o homem branco que tem uma certa experiência e paga para isso. E aí a cultura deles consegue desenvolver um pouco mais. Mas cadê eles desenvolvendo por eles? Eles não conseguem montar um computador, cara. Não conseguem. E aí eu também, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque uma vez eu li um livro chamado Armas, Germes e Aço, né? E o questionamento do livro era por que determinadas civilizações avançavam mais do que outras tecnologicamente. Então, por que sendo que às vezes elas tinham até mais idade do que a outra, e ainda assim elas estão vivendo uma idade pré-histórica na civilização deles, né? Então, imagina, sei lá, uma população da África, que foi uma das primeiras civilizações, você tem uma galerinha ali que é muito mais antiga que qualquer civilização do mundo e eles não têm desenvolvimento tecnológico. O que diferenciou eles das outras populações que foram surgindo, emergindo, para que as outras tivessem desenvolvimento tecnológico e isso empoderasse eles de melhores condições de vida e não no caso deles. E antes questionamentos assim, profundos, assim, sabe? Que o livro levanta. E aí o interessante é que
Primeiro tem um contraponto, né, que o que você considera como qualidade de vida hoje, ele está muito atrelado à nossa concepção de realidade boa, né? Sim. Mas para eles existe um outro formato do que é felicidade, o que é uma boa condição de vida, mesmo que as condições para o corpo sejam um pouco precárias. E talvez se você melhorasse o ambiente deles, ou eles melhorassem o ambiente deles, tivesse todo esse desenvolvimento, Pode perder. eles podem perder toda a ancestralidade deles Pode. e toda a espiritualidade que eles tinham. E aí eles não têm mais a riqueza que talvez eles teriam para compartilhar quando eles iam se tornar homogêneos assim como a gente, entendeu? Porque ia ter esse choque de cultura, eles iam se misturar, porque a tecnologia ia empoderar isso, entendeu? Isso é sério. E não é só a tecnologia, você coloca a própria cachaça em alguns lugares, em alguma tribo indígena, você acaba com a tribo. Mesmo. Então, isso é muito forte. Agora, veja só, os caras eles têm uma linguagem, eles não conseguiram crescer. Quando você fala que o que importa é o estado de bem-estar deles, essa é uma briga que eu tive muito com o Drau. Uhum. Tá? Porque o Drau ele falou assim, o que importa, Jacques, é a existência, você realmente sentir a existência completa. E, cara, eu posso sentir essa existência completa daqui a 5 anos se eu viver daqui a 5 anos. Uhum. Então, para mim, o tempo de vida é fundamental. O bem-estar e o tempo de vida é fundamental. Quem tocar no bem-estar e tocar no tempo de vida, para mim, no meu conceito, é lesado, você entende? Ah, viveu até 20 anos, mas viveu plenamente. Não, cara, não. Cai fora. Essa linha não. Ele viveu bem, teve alguns altos e baixos, claro que sim, mas ele viveu 100, ele viveu 80, ele viveu 90, ele viveu 110 anos, você entende? Ele teve várias possibilidades de altos e baixos. E mesmo assim, ele não foi limitado pela cultura. E esse é o problema. A turma se limita para tentar viver mais, só aí não adianta também. Você tem que fazer o salto. E por causa do ayahuasca. Porque eles falam, não, ayahuasca é legal e tal. E eu falei, alguém está estudando tempo de vida de quem toma ayahuasca? Ah, não, mas não precisa. Ah, não precisa. Você entende? Não precisa, cara. Como não precisa? Você tem a cognição, você tem o bem-estar dessas pessoas. Não, mas eles estão agora sentindo o bem-estar por dentro. Ah, na frente da minha rua tem drogado de crack, cara. Eles estão bem. Exato. Eles estão bem, cara. Eles estão bem. Eles falam com Deus todo dia. Então, trabalhar nisso, William, é muito pesado. Eu acho que entrar do lado religioso, por exemplo, igual você está falando, para mim, você tem restrição de jargão, você usa um ótimo local da religião, tá? E o fator é como um religioso pode usufruir, pegar todo o benefício da religião sem reduzir a ela. Isso é um ponto importante. E eu acho que essa é uma boa abordagem que a neurociência está trazendo, porque, de certa maneira, dá para entender isso. Que eles estão tendo uma dificuldade em estabelecer os fatores estatísticos deles, né? Então, eles estão separando uma série de grandezas de ampliação da cognição, etc. e tal, que são os fatores estatísticos deles. Aí eles dizem assim que conforme você vai atravessando as religiões, eles não sabem exatamente o que cada religião tem para melhorar, mas cada uma tem o seu pedacinho de cognição adicional a dar. Mas se você se prende a uma, talvez, você tá lá só com aquele pedacinho. E talvez você precise passar isso é certo, isso eu senti, porque eu passei, isso é certo. Isso. Só complementares. Eles ainda não entendem o que cada uma fornece de bom, mas o legal é que a partir do momento que a gente for entendendo isso pode ser usado de maneira que não fira a religião das pessoas e a gente possa passar de outras maneiras indiretas, entendeu? Eu entendo parte disso. E vou passar para você agora. Mas assim, as pessoas têm que estar dispostas, etc. e tal, considerando que não vai ferir a religião. Não, mas o religioso não existe aquela integridade, né? Porque tem coisas que precisam ficar intocáveis lá, etc. e tal. Tem coisas já que são meio misturadas, né, hoje no mundo moderno. Você tem religião, que são uma religião que ela usa mais o processo que eles chegam mesmo do judeu, tá? O judeu, ele usa o processo que o que ouve tem mais poder do que se vê. Então, é o som que entra, é a voz. Tem religião que usa a visão, como sendo o focado dela.
Tá? Tem religião que ela vai buscar mais o processo pré-frontal de razão e lógica, ela precisa de uma estrutura de razão e lógica dentro do jargão dela, não da ciência, dentro do jargão das palavras dela. O judeu é assim, e boa parte, o católico é assim, tá? O católico ele quebra isso, e boa parte também dos presbiterianos, mas não o neopentecostal. O neopentecostal, ele veio depois da Umbanda. A Umbanda já não. A Umbanda ela vai na estrutura básica emocional, profunda, sem lógica e sem razão, sobrevivência básica. Tipo o Preto Velho. Então ele vai lá no centro. A Umbanda para mim é o WhatsApp, é poucas palavras, é blá blá, e acabou. Você entende? É muito rápido, não é uma tese inteira. O católico e algumas religiões mais cristãs tal, é toda uma lógica, é toda a dissertação. Você entende? Você tem que seguir toda a dissertação. A Umbanda não. Meu filho, faz o quê? Pá, pá, e acabou. É muito rápido, mas é muito emocional. Então, quando você pega a fala de Umbanda e leva para outra, não tem lógica, não tem razão, não tem nada, e a bullshit é do demônio. Cara, porque não consegue entender. São hierarquias cerebrais diferentes. Tem atividade cerebral diferente no rito. E na Umbanda, ou no Espiritismo também, o Espiritismo ele tem agora um mix do... o neopentecostal. O neopentecostal ele pega o pré-frontal, legal? Mas pega a Umbanda negando a Umbanda, buscando ela. Aí dá o delírio do dom de línguas e o caramba, então o cara vai e a emoção vem. E um pouquinho de regrinhas cognitivas, mas pouca, porque se tiver muito não chega, o delírio não vem. E o membro, todos nós precisamos desse delírio, é muito gostoso, você arrepia. Então você vem essa força. E a Umbanda e o Espiritismo, estou juntando as duas juntos, tá? Eles começam a ter mais a emoção, o feeling, tá? E esse feeling você conjectura alguma coisa. Ambientes um pouco mais escuros, para que a tua pequena visão possa emendar coisas que você esteja pensando. Então, você está pensando alguma coisa, a pouca visão completa o resto. Então, de fato, eu posso ver no teu rosto o meu pai que já morreu. Eu consigo, a luz é fraca, as coisas... Facilita tudo isso, mas o que mais importa é o feeling emocional, o meu peito está dizendo. E aí eu projeto a imagem para fora de alguma maneira. Você entende? São coisas... E são coisas complementares, cara, são diferentes. Sim. Super entendo. Assim, é complicado falar porque algumas religiões são bem fechadinhas, né? Mas, considerando que algumas têm a possibilidade de você interferir nelas, por exemplo, a católica, ela vive sendo interferida por vários conceitos a todo momento. Então, por exemplo, sei lá, ciência descobriu X coisas sobre a formação do universo. Aí a galera da católica tenta encontrar uma explicação que junte tudo, né? Então ela está sendo interferida. Eles são bons, eles fazem o sincretismo. É o sincretismo religioso com a ciência. Eles gostam disso. Então, agora é diferente, por exemplo, de uma indígena. Se você levar informação para os indígenas, você está quebrando toda a pureza deles. Aí é pesado. Não, aí é pesado. Então, essa galerinha é uma outra história, a gente esquece. Mas considerando essas religiões que sofrem interferência, se a neurociência avançar nesse entendimento sobre como funcionam essas múltiplas linguagens dentro do cérebro, talvez tenha como levar para as pessoas, não como uma justificativa religiosa, mas como uma justificativa cognitiva mesmo, entendeu? Então, você vai estar ensinando para a pessoa um comportamento ou ensinando uma espiritualidade sem atrelar essa concepção que vai ser uma outra religião que está entrando dentro dela. Então, imagina assim, a católica tinha uma época que eles tinham o canto gregoriano, que era um canto em que as pessoas ficavam todas lá, eretas, não podiam encostar uma na outra, e todo o prazer vinha desse canto, no sentido de que não pode haver movimentos físicos, porque o movimento físico ele era atrelado ao senso de pecado, que tinha toda uma justificativa sexual por trás, né? Só que se você era uma pessoa atrelada, sei lá, à parte de artes, de dança, teatro, que existia dentro da própria igreja, você, de certa maneira, estava desenvolvendo algumas capacidades de movimentos físicos, de uma linguagem corporal, que o canto gregoriano não permitia. Mas, ainda assim, como era uma coisa que a religião não olhava como uma forma de pecado, eles permitiam que as pessoas desenvolvessem uma
capacidade cognitiva que inicialmente ela não permitiria, que é a sua capacidade de desenvolvimento físico, linguagem corporal, e isso às vezes tem um entendimento sobre você, entender seu corpo e uma consciência no sentido de sexual, corporal, etc. e tal. Isso pode ir além. Mas a ideia é que é como se você estivesse hackeando o processo o processo da redução da religião. Ela está lá no seu micro-universo, mas dentro desse micro-universo ela deixa a abertura sem que a gente inflija o micro-universo dela e entre com informação nova para empoderar a capacidade cognitiva dela. Olha só. A ferramenta religiosa do canto gregoriano, da viagem, a viagem fora do corpo ou não, da sensação do estigmas religiosos, toda essa força que existe em todas as religiões, incluindo aí as africanas, todas as religiões, essa é uma propriedade do humano. Uhum. E algumas religiões incorporaram parte e fecharam o seita em cima dela e atrelaram o vocabulário pessoal para manter desenvolvendo essa parte. Ok, mas isso é humano, isso não é religioso. Só que virou religioso por esse fator de, olha, isso é para esses lugares. Fizeram isso. Mas é humano, cara, é humano. Exato. Você falou do canto gregoriano, por exemplo, para mim o meu processo mais fácil de eu fazer meditação é parar de se movimentar. É legal. O cérebro começa a mudar. Ele muda. E tem pessoas que fazem um movimento repetitivo. Ele muda, o cérebro muda. E entra no estado alterado de consciência. Pô. Fazer o quê? E assim são técnicas. Aí a religião incorpora disso e fala que aqui é um rito. Calma, tudo bem que seja o rito da igreja católica, ou da adventista, ou da espírita, ou da umbanda, ou da, sei lá, budista, ou judaica. É rito, mas esse rito é para buscar o humano, não é para buscar o divino. O divino está em todos o tempo todo. O fator é como você quer expressar o divino. Com esse rito, ok. Com esse rito, ok. E a hierarquia do rito. Mas o divino, se é divino, não é onipresente? Onde que ele não está? Não tem. É onipresente. Vamos supor, a ideia do divino, né? Deus é onipresente, está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, não tem lugar que não exista ele. Então todos estão no divino. Agora o rito é para expressar o divino, mas o humano está ali, cara. Você vai ativar o humano em uma atividade dele. Mas o que nós temos nas religiões, que ela serve de alento social, ela serve de apaziguar o cara que passou uma semana miserável, tá? Mal. E para apaziguar o Estado que não está cumprindo o seu dever de competência para cada idades. Esse garoto, essas pessoas, não conseguem sair de um nível social para o outro, porque não é que foram massacrados pelo Estado, também se deixaram. Se deixar é difícil falar, cara. O cara está lá. A situação externa impõe no cara um monte de regra. É diferente do filho de riquinho, que ele não quis estudar. Não quis estudar. E o outro que, cara, você, por exemplo, você ralou para estudar. É uma coisa. Tem pessoas com metade da força de vontade que você tem, não vai conseguir, cara. Você entende? Não vai. Mas se conseguisse, estaria perto do que você está. Não conseguiu. Vai virar escória. Porra, não pode, cara. Não pode. Então, e a religião entra aí de uma maneira de dar um alívio para ela, dar uma droga para ela. Boa, uma droga boa. Cadê o Estado atrás dando a competência para ela? Tanto que eu até parei para pensar que essa questão de pureza que às vezes a religião prega sobre restringir a sexualidade, mas no fundo eles estão vendendo uma outra sexualidade. Eles só não sabem que no cérebro existe uma forte relação do que eles estão vendendo ali como espiritualidade e religiosidade com algumas ativações muito intrínsecas com o seu instinto de sexual. Você está falando uma coisa que vamos lá, vamos aprimorar o que vamos aprimorar o que você fala. Você está falando da sexualidade. Se eu restringir o indivíduo, se eu colocar uma lupa e focar, fica mais potente. Então eu tiro a sexualidade do sexo, mas a sexualidade tem que fazer outra coisa. Então quando eu estava falando com o Padre Quevedo, e eu perguntei, olha, deixa eu falar, o Padre Quevedo. Conhece o Padre Quevedo ou não? Não, acho que não. Não, eu fiz mestrado, ele foi um padre de parapsicologia, morreu esse tempo atrás, ele que tirava os fantasmas, ele ia no Fantástico de vez em quando, foi meu professor. Legal. Ele era padre, morreu. Então eu chegava para ele e falava assim, Padre Quevedo,
Como que essa coisa de a Virgem Maria ser virgem ter concebido a luz ao filho que é Jesus, né? Sabe o que o padre Quevedo falava para mim? Ele olhava para minha cara e falava assim, ele arrepiava de tesão para responder isso. Porque essa sexualidade foi deslocada para um fazer, para um elaborar cognitivo. Então eu simplesmente foquei toda a força, como se fosse uma lupa, para um fazer muito mais intenso e mais aprimorado. Então ele usava a sexualidade para abordar a filosofia. Exato. Cara, é só isso, é juntar força. E é isso que o jogador às vezes tem que fazer na hora de concentração. Cara, se tiver sexo mesmo com a esposa, pode atrapalhar a força do momento da concentração. Então, pessoal, não vamos fazer sexo. Faz ontem. Hoje não, amanhã a gente vai jogar, pô. Então você foca essas forças para amanhã a gente ter essas forças. Não deixa ela sair um pouquinho. Uma coisa que eu acho interessante, né, é nessa questão que eles abordaram sexualidade, que eu achei mais de funk, é porque a sexualidade é um instinto muito... Traz uma água pra mim, velho. A sexualidade é um instinto muito primitivo no ser humano, né? Então, ela se manifestando como forma de animal, ela tem muito uma abordagem instintiva de reprodução, de chegar no outro e se reproduzir, etc. e tal. Mas a partir do momento que é isso que eles articulam, né? Que você tem o desenvolvimento do córtex pré-frontal, e você tem toda essa via interagindo com aí, essa forma de recompensa ela é utilizada para outras formas do fazer, né, que não seja reprodução. E aí você dá a mesma sensação. E aí também você acaba abandonando aqueles instintos que podem ser agressivos, simplesmente de reprodução, de agir como um animal. E aí você se torna algo a mais, né? Então, e aí eles articulam que nesse sentido você é capaz de formar sociedades, etc. e tal, porque desenvolve empatia, etc. e tal, através da espiritualidade e religiosidade. Né? É essa abordagem que eu encontrei na literatura. Mas aí, legal pensando que nesse exemplo que você deu é que tem uma coisa que eu nunca entendi da religião é como é que os padres conseguiam guardar restrição sexual entre parceiros, né? Claro que tem muitos... O Papa Francisco falou que não estava guardando nada, então agora está processando todo mundo. Claro que a gente está cheio de escândalo aí, né? Está cheio de escândalo, mas vamos supor que se isso é verdade em algum âmbito, alguém conseguiu, pode ser... acredito que houve exatamente isso que você falou, um redirecionamento de toda aquela necessidade de recompensa sexual para algum outro tipo de fazer, né? E aí é filosofia. Mas olha só, você consegue, se você abrir o cérebro, abrir a consciência para isso, você consegue isso ao longo do tempo. Que eu chamo de maturidade, que é assim, você tem, vamos lá, eu não sei como abordar isso num blog, isso seria fantástico um blog, William. Você tem uma criança que ela simplesmente mexe na mãozinha dela, tá? Mexendo. E, cara, você vê um prazer mais do que sexual naquilo. Ela engole a mão, ela engole o pé. Então ela tem um prazer máximo, o prazer dela tá totalmente deslocado naquilo, ou brincando com aquela barata suja, aquela coisa suja, e ela tá comendo, e ela tá com um prazer máximo, além do sexual. Além, cara. Além. Tô falando de uma criança de 2, 3 aninhos, tá? Então ela tem um prazer além do sexual em um fazer que ela agregou de valor. Então, é um brincar, é uma caixa de fósforo, é o talco, é o chinelo, é o sapato, é a meia do pai suja. Mas ela está no prazer mais do que o sexual. Aí o que você faz com a criança nessa idade? Você tenta distanciar o prazer e coloca fazer com utilidade no meio. Eu te dou isso depois que você fizer aquilo. E aí você vai criando distanciamento. Esse distanciamento ocorre uma poda, vai acontecendo um certo prazer nesse distanciamento, tá? Claro que o machismo, o patriarcalismo e o cristianismo colocam um viés aí dentro. Vamos tirar o viés, tá? Vamos deixar bonitinho, tá? Então eu agrego o fazer que a criança gosta, e ela vai gostar disso também. E aí isso que eu afastei aqui, o presente, o prazer dela que eu afastei, de repente já some e ela tem prazer no fazer que deve ser feito. Aí ela é bombardeada na puberdade, aí o sexo vem. E agora o fazer, que só dá prazer, é o vinculado com o sexo, ou aquilo que desperta o sexo. E ela tem que refazer tudo isso de novo, cara. Então ela refaz isso de novo, distanciando o sexo com afazeres sociais, até que ela percebe que o sexo não é tão importante. Mas isso é com 30 anos, com 30 e poucos anos.
Aí demora. E tem uns que não percebem isso e trava e fica viciado no sexo. E eu tive um amigo meu. Muito legal isso, legal. Eu tive um amigo meu que ele transava com as meninas, ele tinha uma compulsão de transar, e mesmo ele sem ter excitação nenhuma, ele continuava transando. Mas o pênis não estava ali. Porque ela é compulsiva, ele não consegue dividir, cara. Esse é o prazer, então eu vou pegar isso. Não, cara, você coloca prazer no meio, até que você distancia tanto o sexo, e depois você faz tudo isso. E isso é o social. Só que no bebê não tinha a parte sexual, mas tinha o prazer máximo. E agora, e outra, no prazer da sexualidade, quando você entra em fissura aí, você não só quer fazer o sexo, como você quer, se a fissura for alta, você quer que o parceiro faça exatamente aquilo que você quer. Isso não é real. Então o sexo na tua cabeça imaginada é mais forte do que o real. E você está viciado nisso, e você não coloca nada no meio. Então o adolescente tem que ensinar a colocar algo no meio igual foi colocado com o bebê. O bebê foi colocado algo no meio do prazer. Mas como falar isso? Como mostrar isso bonitinho, né? Esse distanciamento natural. Para mim, a maturidade é colocar o prazer no fazer que deve ser feito. Isso é maturidade. Eu não faço para ter prazer. Eu faço o que eu tenho prazer. É diferente. Eu trouxe o prazer ao que deve ser feito. Você entende? Então, aquele cara que está plantando a mandioca, levanta todo dia amanhã cedinho. Você fala pro teu pai, fala assim, pai, não faz isso, não precisa. Você sabe que se ele parar de fazer, ele para de ter um certo prazer. Ele construiu esse prazer. Você me lembra muito do meu pai agora nesse discurso. Por exemplo, o meu pai, ele é professor de música, né? E aí, ele passa uma série de dificuldades financeiras muito sinistras, porque ele não consegue ganhar muito dinheiro com a música. Então, assim, ele é autônomo, dá aula de casa em casa, né? Aí eu já até peguei e falei assim, pai, imagina quando você ficar velho. Né? Você vai continuar andando quase a cidade inteira para dar uma aula na casa da pessoa, você não vai ter mais energia, né? Mas eu sei que no fundo, para ele, isso é a maneira que ele encontrou, não só de fazer o que ele ama, mas de também de sentir felicidade nessa vida. É a maneira como ele registrou ali, através da música, etc e tal. Funciona, e aí não importa para ele, sabe? E se você tirar isso dele, por exemplo, para de tocar música e vai fazer alguma outra coisa, né? Vai dar desgosto. Exato, ele deixa de ser, ele tira a condição de ser dele, entendeu? Então, ele já se especificou ali no seu máximo local ali, sabe? É uma coisa e não consegue flexibilizar outra coisa, porque mesmo a vida toda dele não havia flexibilização das coisas. Né? Exato. E na verdade, sabe o que acontece para mim? Acontece que o teu pai tocando música, tendo você como filho, reclamando dele, e a mulher desse jeito criou um eu mentiroso, é virtual, né? Mentiroso porque é virtual, e as emoções desse eu, desse processo cognitivo com essas emoções, cria a identidade dele. Eu sou isso. E ao você falar, para de fazer isso, morre. Eu não quero morrer. Porque eu, que sou isso, não quero deixar de ser isso. E se deixar de ser isso, deixou de ser eu. Só que a gente sempre deixa de ser eu. Todo dia. Não, mas não querem. Não, acha que tem que ser igual, você entende? E é só uma mudança. Isso é bem religioso, essa fala. Até esqueci o que eu ia dizer agora. Mas eu acho que com o desenvolvimento dos blogs, essa questão de atrelar a poda e o crescimento da maturidade, acho que vai dar para abordar em algum momento. Acho que bem legal. Não assim de cara. Você chegou a olhar da Glee ou não? Viu o que a Bruna colocou da Glee ou não? Da Glia? Não, ainda não. Dá uma olhadinha, cara, no blog da Glia. Se você clicar nesse link embaixo. Por que eu estou te abordando isso? Porque a nova tecnologia, né, de conhecimento está falando que o sentido vem da glia, dos íons cálcio, tá? Do disparo neuronal. Então, e a glia, quando está inflamada, o processo de aprendizado reduz. E às vezes não tem. Por problema de glia. E a Bruna vai fazer agora um experimento que eles não sei como, transplantado glia de um rato para o outro. E o aprendizado ficou acelerado. O rato sabia alguma coisa, o outro que foi transplantado glia foi na frente. Então ela vai fazer isso de novo, tá? Então parece que a glia é um caminho para essa fala nossa, tá?
Claro, o neurônio está lá dentro, tudo bem, mas olha o contexto cérebro inteiro, você entende? Uma vez eu vi um cara defendendo a ideia de que todo o processo inteligível do cérebro não está nos neurônios, mas nos astrócitos. E talvez os neurônios sejam só interruptores, entendeu? Então, quem está fazendo todo o processo inteligente, o que é de fato a mente, o cérebro, são os astrócitos e não os neurônios que a gente desconfiava tanto. Se você vai para o Alfredo Pereira Júnior, que gostou do teu blog, ele tem essa ideia. Ele tem essa ideia do próprio sentir estar nos astrócitos, não nos neurônios. Os neurônios disparam as coisas e polarizam os astrócitos também, mas é uma coisa diferente. Os neurônios fazem você fazer um movimento, é um movimento muscular, e o caramba, a própria fala, mas o sentir vem dos astrócitos, vem da glia, não dos neurônios. Só um adentro nessa questão da sexualidade que a gente citou. Eu lembro que uma vez eu estava lendo umas ideias esotéricas aí, né, que apesar de eu não concordar muito com o que eles falam, é interessante que eles se abrem a se experienciar coisas diferentes. E tinha uma galera que falava de transmutação sexual, que era uma concepção de que você convertia todo o desejo, ou toda a fissura, ou compulsividade sexual que você tinha, direcionava a outros fazeres da vida. Então, tem uma galera que, quando ela sente vontade de fazer sexo na ideia física de relação com o parceiro, eles têm toda uma espécie de meditação em que direciona essa espécie que eles chamam de energia para uma atividade. Então, você, sei lá, eu preciso ler, eu preciso estudar inglês. Eles atrelam toda essa sensação de desejo e intensidade sexual com o fazer de alguma coisa para que aquilo se torne mais intenso, mais imerso, etc. e tal, né? Algumas mudanças que você tem na terapia tibetana, eles primeiro fazem você fazer um ato de sexualidade intensa, tá? Sem conclusão, para ter energia para um fazer diferenciado. Ah, legal. É quase pegar a onda. Você tem uma onda da sexualidade e agora vamos fazer o estudo de outra coisa. Bem legal. Então ele usa esse lado. Mas eu acho que é onda, tá, William? Pode ser a sexual, pode ser até a onda da fome, que a gente usa até com a fome, cara. Não consegue. A fome, por exemplo, ela assim, não é absurda, né? Mas o processo de entrada de fome, já se sabe que você fica um pouco mais inteligente, porque você precisa caçar comida logo, né? Você precisa de suprimento. Então existe toda uma via, eu lembro uma vez ter lido isso, que você é mais suscetível a entrar no estado de flow, porque você precisa garear alimento logo, então meio que na fome você tem uma maior capacidade de concentração, entendeu? Só que se passar muito, você desconcentra porque aí falta recurso, entendeu? Mas é bem... Não, beleza, William, eu acho que tá legal. Você vai caminhando nisso aí, vai dando os blogs, vai dando... Mas dá uma focada na glia e no movimento dos íons cálcio, que ele tem muito a ver com isso aí, tá? Uhum. A glia e íons cálcio é danado. E o basicamente o astrócito. Uhum. Basicamente é isso. Legal. Eu primeiro vou dar uma entrada no que a neurociência está falando inicialmente, e aí depois eu vou especificando nessas outras áreas. E outra coisa que você podia fazer, de repente, do que você fizer um blog, talvez a gente vai fazer assim, uns bons blogs ou uns blogs selecionados, a gente abre ao público para você falar para até 8 pessoas sobre o blog que você postou. Uhum. E aí que a gente entra naquele negócio que eu falei do hacker lá da consciência, alguma coisa diferenciada disso, você entende? Mas já com a tua linguagem, a tua fala, buscando o outro. Essa sala que eu estou aqui, por exemplo, você coloca 8 pessoas nessa sala. Caraca! Você conversa com todos os outros, cada um falando e gritando e chorando, e você dando voz para cada um, você entende? Uhum. Entendendo que o outro tem uma consciência que pode estar limitado nas competências dele, no estudo dele, mas, cara, é consciência também, você tem que despertar todos. E aí você faz um blog, sei lá, cada 15 dias, ou cada 20 dias, uma vez por mês, você faz uma apresentação. Um blog específico. Isso fica legal, cara. Eu tô pensando nisso. É porque eu sei que quando eu tava pensando em fazer que nem o Galdino tá fazendo alguns vídeos, etc e tal. Vídeo tem que fazer. Não, vídeo você tem que fazer. Não.
Aí eu queria pegar o método que ele já está fazendo, para não gastar muito tempo aprendendo, né? E já, eu primeiro queria fazer é sobre, tipo, uma revisão geral de consciência, né? Porque a galera, sobre uma perspectiva biológica da coisa, né? Como é que está o desenvolvimento do estudo da consciência a partir da biologia? Mas, William, faz vídeo de até 2 minutos. Então você tem que quebrar os vídeos, porque se for longo, ninguém assiste. E aí, Uhum. quando você faz o blog, você mete o vídeo dentro do blog. Uhum. Aí eu pensei assim, para quem tá com preguiça de ler o blog, vai pro vídeo, entendeu? Exatamente, pô. É, Exatamente. E tem um monte. Vai, olha o vídeo. é, exato. Mas Mas, faz mesmo, faz mesmo. O é, blogueiro já está fazendo uma base boa. E mais, você já viu falar do Loom? Loom. Nunca ouviu falar de Loom. acho que não sei. Não que eu tenha lembrado aqui. Tá vendo isso daqui, o nome disso aqui, ó? Pera lá, tá carregando aqui. Deixa eu ver se vou fazer o contrário. Deixa